Então, galera, boa noite novamente. Então, aqui a gente vai estar começando a nossa quarta aula. A gente viu nas três primeiras aulas sobre o Excel em si, né? Sobre um introdutório do Excel. A gente aprendeu também a fazer tabelas, formatação condicional, classificação avançada, filtro, maneiras de utilizar o filtro de uma maneira avançada também, fonte, área de transferência, alinhamento e formato de número. Então a gente viu todos os elementos, todas as ferramentas que estão no menu início. Então a gente já sabe como que faz uma tabela, como que personaliza uma tabela, como que melhora o design de uma tabela e como que se cria essa tabela. Então a partir de agora a gente entra em outro patamar. Esse patamar é utilização de fórmulas. Porque a minha tabela é muito difícil hoje em dia, a gente tem uma tabela que ela é totalmente escrita, totalmente manual. E a gente não quer ter esse trabalho todo manual no Excel. A gente quer que com as fórmulas a gente consiga facilitar o nosso trabalho, otimizar o nosso trabalho. Então a gente quer que as fórmulas trabalhem para a gente. E é basicamente isso que uma fórmula faz. Ao invés de eu ficar somando na calculadora, ao invés de eu ficar olhando número por número, avaliando, analisando, imagina que você tem uma base de dados com 1000 informações, 1000 linhas. Ao invés de você ficar analisando linha por linha, com o uso da fórmula, você vai conseguir ter esse resultado, essa informação consolidada. Então você vai ter realmente a informação, que até então era só dados. Se aquilo ali não serve para você, para fazer uma avaliação, para fazer uma análise, para você entender, isso é só um dado. A partir do momento que você usa as fórmulas para que ela fique, para que o dado ele vire informação, aí você começa visualmente a entender o que está acontecendo na sua planilha, você começa visualmente a entender o que está acontecendo com as informações do seu negócio, com o seu controle de caixa, com o seu controle financeiro pessoal. Porque se você for ficar fazendo todo o trabalho manualmente, digitado, você não vai conseguir finalizar o trabalho de uma maneira eficaz, de uma maneira efetiva. Então você precisa utilizar das fórmulas para que ela te ajude. Então a gente vai entender as fórmulas como se fosse... eu já tinha explicado isso para vocês no início por alto, mas a fórmula é basicamente uma operação, uma função que vai fazer com que traga determinado resultado. Por exemplo, um resultado de soma, um resultado de média, um resultado de trazer uma informação de uma base. Então a fórmula ela vai fazer um trabalho para mim, que eu manualmente eu poderia fazer esse trabalho, só que seria 10, 20, 30 vezes mais demorado e mais difícil. Então a fórmula facilita a minha vida. A gente vai tratar a fórmula como se fosse um carinha, para a gente entender melhor, uma pessoa que nos ajuda. E para a gente, o passo inicial para vocês entenderem a fórmula, a gente vai aqui agora já em fórmulas, na guia fórmulas aqui no menu, para vocês entenderem as fórmulas, cada fórmula ela tem um determinado setor. A gente tem as fórmulas financeiras, a gente tem a fórmula lógica, fórmula de texto, data e hora, pesquisa e referência, matemática e trigonometria e a mais funções. E aqui a gente também tem essa fórmula aqui que é ela de autossoma. Ela basicamente ela está dentro e distribuída nas outras. Então a gente tem cada fórmula, ela tem o seu próprio setorzinho. Se eu quero mexer com a fórmula financeira, alguma forma que envolva dinheiro, que envolva cálculo financeiro de juros, eu vou utilizar essa bibliotequinha do financeiro, onde aqui tem diversas fórmulas. Então aqui como o meu intuito é ensinar para vocês um Excel na prática, um Excel para vocês utilizarem no dia a dia, utilizarem na rotina da empresa, na rotina pessoal, a gente não vai entrar em diversas fórmulas dessa aqui. Porque essas fórmulas são muito, mas muito específicas. Quando a gente utiliza uma fórmula basicamente aqui de lucro, lucro vence, M duração, moedas EC, moedas FRA, então tudo isso aqui é muito específico. Vocês quase nunca vão utilizar isso. Então a gente vai trabalhar aqui nesse curso do Excel somente o que vocês realmente vão utilizar, o que faz sentido. O que vão ajudar vocês no dia a dia, o que vão ajudar vocês em 98,9% das empresas que vocês forem trabalhar, o que vão ajudar vocês a passar no processo seletivo, a passar em algum processo dentro da sua empresa ou em alguma entrevista de emprego, é o que a gente vai aprender aqui. Então, o primeiro passo da fórmula, que vocês já tem que deixar escrito na mente de vocês, é que antes de eu escrever qualquer fórmula, eu preciso chamar um outro amiguinho nosso, que é o igual. Realmente o símbolo igual. O símbolo igual ele é utilizado para chamar todas as fórmulas.
Então vamos colocar aqui esse igual aqui, é como se fosse um funcionário meu, ou um colega meu de trabalho, ou um colaborador da minha empresa, que sempre que eu preciso realizar alguma função, sempre que eu preciso realizar alguma fórmula, antes de eu colocar essa fórmula, antes de eu chamar essa fórmula, eu chamo ele. E ele que vai chamar a fórmula para mim. Então, antes de eu chamar a soma, a fórmula soma, chamar a fórmula PROC-V, a fórmula média, que a gente vai ver durante o curso, eu primeiro preciso chamar a fórmula, o símbolo igual, que ele vai falar comigo. Não, beleza. Já que você colocou igual, eu já sei, eu já entendo, o Excel ele já entende que eu vou realizar ou uma operação de mais, menos, subtração, divisão, vezes, ou eu vou realizar uma escrita de uma fórmula, ou eu vou criar uma ou eu vou aplicar uma fórmula aqui nessa célula. Então, onde que eu chamo igual é onde eu vou começar, onde eu vou realizar a fórmula. Se eu chamo igual na D4, é aqui na D4 que eu vou chamar também a fórmula. Eu não coloco o igual aqui e chamo a fórmula aqui na frente. Isso não existe. A fórmula ela só vai funcionar se o igual vier antes dentro da célula. Então esse igual, só para a gente resumir, é toda vez que eu quero chamar alguma fórmula, independente se a fórmula é financeira, lógica, de texto, data, qualquer um desses tipos, antes de eu chamar essa fórmula, primeiro eu chamo o carinha que é o igual. Então igual, chama para mim a fórmula soma. Igual, chama para mim a fórmula média. Igual, chama para mim a fórmula PROC-V. Então, primeiro, antes de eu chamar qualquer fórmula, o igual é o que vai me ajudar e vai sair do lugarzinho dele e vai lá chamar a fórmula. E aí, depois que eu coloquei o igual, a gente começa a criar a fórmula. Então, se eu colocar qualquer letra aqui, ó, ele já aparece um filtro de todas as fórmulas. Coloquei a aleatório aqui. Aparece fórmula ABS, fórmula cos H, fórmula agora, fórmula aleatória, aleatório entre. Então, ano, aparece diversas fórmulas aqui só com A. Se eu coloco um S, também aparece igual se erro, segundo, sem H, sinal, soma. Então, só de eu colocar o igual e colocar qualquer letra, ele já chama uma fórmula que começa com essa letra. Então, se eu colocar aqui igual S, que é uma fórmula que a gente vai usar agora, igual soma, a gente vai usar nessa aula hoje. E aqui eu desço até lá embaixo, se eu apertar, aqui ó, achei o soma. E ali, a hora que eu seleciono, ela já me fala o que essa fórmula faz, o que esse carinha aqui faz. O soma, ele soma todos os números em um intervalo de células. O que é intervalo? Intervalo é da coluna C, da linha 7 até a linha 25. Esse é um intervalo. Então a soma ela vai selecionar todos os intervalos de células que eu selecionar. Ela não soma aleatório, ela soma o que eu selecionar. Então a soma ela só precisa disso. Quando eu vou chamar essa soma, eu posso ou escrever ela completa, escrevo igual, soma, abro o colchetezinho, eu abro ele para colocar a fórmula dentro. E aí, dentro dessa fórmula, ele já me dá a estrutura. Então, eu quero que some número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula. Dentro de uma fórmula, pessoal, sempre que você está escrevendo a fórmula, a hora que você escreve ela ali, ela aparece essa estrutura para você. E aqui você vai analisar a estrutura. Se a estrutura ela tem mais de uma variável, que é variável 1, variável 2, variável 3, a cada variável que você coloca, você precisa finalizar a variável, finalizar a célula que você selecionou, ou a fórmula que você colocou, com um ponto e vírgula. Então isso aí a gente vai aprender mais na frente, mas eu quero que vocês entendam isso aqui eu não estou ensinando sobre a fórmula soma, eu estou ensinando sobre todas as fórmulas. Então toda vez que eu vou chamar uma fórmula, primeiro eu chamo o igual, depois que eu chamar o igual eu começo a escrever a fórmula. Vai aparecer um filtro. Se eu apertar a tecla de atalho Tab, que é essa teclazinha que tem do lado da letra Q, que tem uma setinha para a direita e uma setinha para a esquerda, em cima de qualquer uma dessas fórmulas, ela vai se autocompletar. Então isso é muito prático. Então eu estou aqui, eu escrevi só o S, desci lá no soma, apertei Tab, ela já se autocompleta. Então eu já sei que eu não preciso saber a escrita da fórmula correta, eu só preciso saber qual que é a fórmula. E a fórmula que agora é a soma. Então a gente já entendeu que para chamar uma fórmula a gente precisa colocar o igual. Em todas as fórmulas não existe fórmula e não existe operação sem eu primeiro chamar o carinha que se chama igual, que é realmente o símbolo igual. E depois eu vou começar a escrever a minha fórmula de acordo com a minha necessidade. Então aqui hoje eu trouxe para vocês uma tabelinha.
Nessa tabelinha é um controle de caixa de uma loja de roupas. Aqui a gente tem algumas colunas, que é data, vendedor, cliente. Aqui eu coloquei minúsculo e maiúsculo, porque a gente vai aprender uma formulazinha que ela é bem básica, mas eu precisava deixar esse espaço aberto aqui para vocês entenderem. Aqui tem pagamento, produto, valor da produção, valor de venda, retorno, método e o número de sorteio. Esse número aqui já está pré-escolhido. O número de sorteio é 1 a 19. A gente vai fazer um pequeno sorteio também, para vocês também aprenderem outra fórmula. Então vamos lá, aqui eu tenho um consolidado. Esse consolidado eu quero saber qual que foi o valor vendido nesse dia aqui, nessa loja. Aqui eu quero saber qual foi o investimento. Qual que é o investimento? O valor que eu gastei para produzir. Aqui eu quero saber qual que foi a minha média de vendas. Então é a média que eu vendi aqui. Eu quero saber aqui no meu quadrinho consolidado. E aqui eu quero saber o retorno. Então a gente vai entender, só dentro desse quadradinho a gente vai utilizar duas fórmulas e uma operação. O que é fórmula? Fórmula é isso aqui. O que é operação? Mais, menos, vezes, dividido. Então, são duas coisas diferentes. Eu tenho uma operação e tenho uma fórmula. Aqui dentro a gente vai usar fórmulas e também, aqui no retorno, por exemplo, a gente vai utilizar a operação. Aqui embaixo eu tenho o lugarzinho onde a gente vai realizar o sorteio. A gente vai realizar esse sorteio utilizando uma fórmula também. E aqui a gente tem um consolidado de soma e o consolidado de média. Então hoje o que vocês vão aprender? Hoje é bem básico. Hoje o que a gente vai aprender é realmente fórmulas fundamentais 1. Então são fórmulas básicas. Só que nessas fórmulas básicas, parece que vocês prestem bastante atenção, porque é aqui que vocês vão criando a base, é aqui que vocês vão criando o entendimento para saber como que funciona uma fórmula e como que funciona uma operação. Depois, a tendência é as fórmulas ficarem mais complexas. E se no início você não consegue fazer uma fórmula básica e você não entende como que essa fórmula básica está funcionando, o que essa fórmula está realizando para você, a hora que a fórmula ela virar um soma-cis, soma-si, um soma-cis com 15 variáveis, com 16 variáveis, você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Então, primeiro você entende o básico e depois você vai adicionando tijolinho por tijolinho. Então, aqui do lado a gente tem um famoso scriptzinho que eu sempre trago para vocês. Nesse script, primeiro está pedindo para que eu utilize de fórmula. Então, é para mim utilizar uma fórmula para somar todos os valores na linha 26. Então, como a gente já sabe onde que está a linha 26, vamos caçar ela aqui. Aqui. Então, aqui eu tenho um consolidado soma. Ela quer que eu utilize a fórmula soma para somar todos os valores que tem aqui. Então, é valor de produção, valor de venda e o valor que eu tenho de retorno. Então, eu tenho três colunas, que é H, I e J, que eu preciso somar ela aqui nesse espaço em branco. Então, a gente vai chamar a fórmula. Como que a gente faz para chamar a fórmula? Igual. Então, o igual ele vai chamar a fórmula. Igual, por gentileza, eu quero chamar a fórmula soma. Então, beleza. O igual, ele já criou o canal entre eu e a fórmula soma. Então, ele criou essa conexão, essa ligação. Eu só consigo falar com um carinha que chama soma se eu primeiro chamar o sinal de igual. Então, entrei em contato com o cara soma, que é a fórmula que a gente vai usar hoje. Como eu expliquei para vocês, o Excel ele é tão autodidático, ele é tão, realmente as palavras dele são tão literais, porque a fórmula soma, ela vai somar. Então é bem simples. Se eu estou chamando a fórmula soma, eu quero que ela some algo para mim. Eu não quero ficar somando 40 mais 50 aqui, ó. 40 mais 50 mais 40 mais 20 mais 50 mais 25. Eu não quero fazer essa operação, porque a fórmula já está aí para facilitar a minha vida. Então, se a soma faz isso, eu vou chamar ela. Então, escrevi igual som, não preciso finalizar, aperta a tecla Tab, ela completa para mim. Abriu-se um parênteses aqui, e aí eu vou colocar a informação que eu quero que some. Então, lembra que está escrito lá, na hora que eu estava chamando a fórmula soma, o que estava escrito? Que ele vai somar um determinado intervalo. Então, ele vai somar o determinado intervalo que eu escolher. O que é intervalo? Intervalo é de uma linha até outra dentro de uma coluna. Então, a coluna H da linha 7 até a linha 25 é o intervalo que eu quero que realize a soma. E aí eu posso somar número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula. Então, cada variável que eu coloco aqui dentro, cada número, cada célula que eu coloco aqui dentro, eu posso colocar um ponto e vírgula para finalizar ela e eu posso realizar a soma dessa maneira. Então, vamos lá, vou somar todos. Lembrando que qual que é o papel do Excel? Facilitar. Isso aqui, vocês concordam comigo que vocês olhando, vocês falam,
Cara, mas facilitou, só que eu precisei selecionar célula por célula do H7 até o H25, depois eu precisei fechar, dar um Enter para realizar a soma. Então toda vez, imagina que eu vou realizar isso numa planilha de 10 mil linhas, então eu vou ter que clicar 10 mil vezes do H1 até o H10.000, do H1 até o H15.000? Não. Então a gente tem maneiras de utilizar a fórmula que são mais fáceis, mas isso aqui é para vocês entenderem como que ela funciona. O que é que eu estou pedindo? Eu estou pedindo que a soma realmente some as células que eu selecionar. Então eu quero que ela soma o valor que está escrito dentro da célula H7, da célula H8, H9, H10, H11. Então ela vai pegar H7 mais H8 mais H9 e assim até o final. E aí ela vai me dar o resultado de todas essas células que eu selecionei em soma. Vamos dar um exemplo? A fórmula ela continua aqui e o intervalo, pessoal, que ela está selecionando não é o valor aqui dentro. O intervalo que eu estou selecionando é a célula. Então se eu alterar aqui de 40 para 1000, ali embaixo na minha fórmula, ele também vai alterar. Se eu alterar aqui de 1000 para 0, ela vai voltar para 725 lá embaixo. Então, eu quero, a minha fórmula, ela está selecionada nesse intervalo. Então, independente do número que eu colocar aqui, ela vai automaticamente ela vai atualizar e ela vai me dar o valor. Se eu quero somar quanto que é 47 mais 50, aqui eu vou apagar tudo só para ficar mais viável, ela vai me voltar, 97. Cara, estou em dúvida, eu quero saber quanto que é 133, vamos apagar aqui em cima, 133 mais 751, ela me voltou. 133 mais 751 é 884. Então a fórmula ela já está me facilitando o meu trabalho. Então vamos retornar. Então aqui vocês entenderam a fórmula soma, que é realmente somar um número. Ela vai somar o valor que está dentro da célula. Então vamos aprender agora a forma mais fácil de utilizar a soma. Ao invés de eu selecionar célula por célula, eu posso simplesmente selecionar o intervalo inteiro. Então H7 até H26 é um único intervalo. Então ao invés de eu clicar em um por um, eu desço, seleciono todo esse intervalo, que vai ser chamado de H7, dois pontos, até H25, e esse intervalo, ele vai se automaticamente, a minha fórmula soma, ela vai automaticamente realizar a soma de todo esse intervalo. Então eu preciso apenas dar um Enter. Então a soma ela é muito simples. Ela simplesmente vai realizar o que eu estou pedindo, que é somar. Eu quero que ela some o valor da produção. Então o valor da produção está aqui nesse intervalo. Agora a gente vai criar novamente. Igual, conecta eu por gentileza com a fórmula soma novamente. Eu preciso escrever ela. Só que para mim entrar em contato com essa fórmula soma, primeiro eu preciso chamar o igual. Então eu chamei o igual. Antes de eu terminar a formulação, eu posso apertar a tecla Tab, que ela autocompleta a fórmula. E aí eu vou realizar o mesmo procedimento aqui no valor de venda. Ao invés de eu clicar 1 por 1, que também vai somar, eu vou selecionar todo o intervalo. E esse intervalo ele é chamado agora de I7, dois pontos, I25. Então, esse é o nome do meu intervalo. Igual soma. Soma, por gentileza, faça o trabalho para mim. Some o intervalo da célula I, da linha 7, até o intervalo da célula I, linha 25. Aí, a hora que eu dou o Enter, a soma realiza o trabalho dela, que é realmente fazer uma soma número por número até me entregar o determinado valor, que é das células que eu selecionei. No retorno, da mesma forma, eu vou puxar a célula, o símbolo do igual, que é o que me conecta com a fórmula, igual soma, eu posso escrever e eu mesmo manualmente abrir, ou eu posso apertar Tab, que ele já autocompleta. Então, puxei a fórmula igual soma, seleciono novamente esse intervalo, lembrando, pessoal, que o intervalo ele não é só de uma coluna, não é só da linha até a outra. O meu intervalo eu posso clicar nesse aqui, ó, eu posso realizar igual soma e eu posso selecionar esse intervalo aqui do J7 e eu posso selecionar esse intervalo aqui também do I7. Qualquer lugar que eu clicar na planilha, em qualquer célula que eu clicar na planilha, a fórmula ela vai somar. Ela não quer saber de onde que está vendo a informação, ela só quer saber que tem essa informação lá para ela somar. Se tiver tudo aqui, ó, se essas duas células que eu selecionei tivessem nada, ela continua fazendo o trabalho dela. Como não tem nada, o valor é igual a zero. Beleza?
Então a soma é bem tranquilo, é uma das fórmulas mais tranquilas que tem, só que é uma das fórmulas que vocês vão mais utilizar no trabalho de vocês, nas planilhas pessoais. Então aprendam de fato como que utiliza a fórmula soma. Então aqui a gente vai realizar uma soma do intervalo também, igual soma intervalo J7 até o intervalo da J25. Fechei aqui. E aí dá 478. Então esse é o valor que eu tenho de retorno. Então o que é que eu tenho aqui? Qual a informação que eu já tenho aqui? Eu tenho uma informação do valor de venda somado, do valor de produção somado e o retorno também somado. Se eu fosse fazer isso na calculadora, pessoal, ia demorar um tempão. Se eu fosse fazer isso na calculadora, ia demorar muito tempo para conseguir realizar. Então a fórmula ela vem para isso. E aí, para a gente passar para outra parte agora, que é a parte que está aqui no script, que é utilize a fórmula para somar os valores vendidos e o investimento no quadrinho consolidado. Então é basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer nesse quadrinho, só para ficar na nossa mente. Porque o que faz a gente aprender o Excel é a prática. Então o que eu vou fazer? Eu vou realizar a mesma operação que eu realizei lá embaixo, aqui nesse quadrinho de consolidado, que é para mim conseguir ter a informação mais consolidada. Então, valor vendido, eu coloco igual, chamo para me conectar com a fórmula, soma, abro parênteses. A hora que eu abro esse parênteses aqui, eu preciso selecionar qual que são as células que eu quero que a minha fórmula soma efetue o cálculo, que ela realmente some. Então, se é valor vendido, aqui é o valor vendido. Então eu quero que ela efetue o cálculo da célula I7 até a célula I25. Não preciso ficar selecionando pingado. Cliquei, ok, ela somou para mim, então o valor vendido foi 1.250, que é o mesmo valor que está dando aqui embaixo, que a gente também realizou a soma. Agora eu quero saber quanto que eu investi, qual foi o valor que eu gastei na produção desses produtos. Igual, soma novamente. Vou selecionar o intervalo que está a informação que eu quero fazer a soma, que é o valor de produção. Clico com o botão esquerdo do mouse na primeira célula e arrasto até a última. A hora que eu terminei de arrastar, eu solto esse botão esquerdo do mouse, aperto Shift e aperto a tecla 0 para fechar o parênteses. Da mesma forma, aperto Shift e a tecla 9 para abrir parênteses, para fechar e abrir a célula. Então, o que vai acontecer aqui dentro? Só vai fazer a soma de tudo que tiver dentro dos parênteses. Se eu colocar qualquer coisa fora aqui, ela vai dar erro. Então a soma é igual soma e as células vão estar dentro do parênteses dessa fórmula. Se estiver fora, não soma. Dou um OK e aí ela já coloca aqui. Se eu apertar a tecla 9, eu consigo ver aqui, ó, atualizar sempre a minha célula. Em exibição, eu consigo visualizar melhor as minhas informações de fórmulas. Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês verem. A gente tem duas maneiras de conseguir enxergar. Eu posso enxergar ela aqui no igual soma, aqui em cima na minha barra de fórmulas. E aí eu posso enxergar ela também, apertando aqui a minha tecla de atalho está no gravador. Mas depois eu vou mostrar a vocês. Eu consigo enxergar ela também aqui. Ao invés de eu clicar duas vezes nela aqui em cima para ela mostrar essa opção, eu clico... Só um minuto. Criando um gráfico aqui, é porque a tecla F11 ela cria um atalho de gráfico. Ao invés de eu clicar duas vezes aqui para mostrar essa informação, eu consigo habilitar ela também. Vamos voltar igual a soma, que foi o que a gente criou da produção, do valor de produção. Então consegui somar, somei tanto o valor vendido quanto o investimento. Agora a gente parte para a terceira linha do script, que é utilize a fórmula para saber a média de todos os valores da linha 26. Lembra que eu falei com vocês, quando a gente arrasta o valor aqui embaixo ele já me dá a soma e ele já me dá a média? Só que isso eu não vou ficar selecionando uma tabela de 10 mil linhas, 15 mil linhas, eu quero essa informação consolidada, por isso que eu não quero ficar arrastando o mouse para mim ficar olhando aqui embaixo qual que é a média e qual que é o valor, para isso que eu utilizo a fórmula. Então aqui embaixo a gente vai utilizar a fórmula de média. Como o próprio nome já diz, ele vai me retornar a média dos valores que eu selecionar. Se eu selecionar dois valores, ele vai me retornar a média desses dois valores. Um exemplo, para mim chamar a fórmula média, o que eu faço? Sinal de igual, que é o que vai me conectar com essa fórmula, vai deixar eu conversar com a fórmula para ela fazer o trabalho para mim. Escrevo a fórmula da maneira que ela é escrita, igual média,
Eu posso terminar de escrever e abrir o parênteses para realizar a fórmula, ou eu posso, assim que ela aparecer, apertar a tecla Tab, igual média. Então, o que ela está me pedindo? Glênio, ó, eu vou fazer a média da célula que você selecionar, só que eu preciso que você selecione algumas células e me informe quais são essas células para mim calcular essa média. Então, beleza, ele está me dando um critério. Qual que é o critério? Selecionar as células que eu quero que ele realize a média. Então, eu vou selecionar aqui no valor de produção, idêntico ao igual soma que a gente fez, só que eu vou selecionar do H7 até o H25. Abrir a média, abrir o parênteses, o que eu faço? Fecho parênteses para mim finalizar a fórmula. Então aqui, assim que eu fechei o parênteses, percebam que já está o quadrinho ali, ele já fica consolidado aqui na onde que eu coloquei, e eu consigo simplesmente finalizar essa fórmula. Apertei Enter, ele vai me dar a média. Então a média que eu gastei em produção foi de R$ 40,63. Aqui eu posso realizar a mesma coisa, pessoal, mas já quero ensinar para vocês uma coisa diferente. Ao invés de você ficar toda vez criando fórmula que são iguais, só que em colunas diferentes, por exemplo, aqui é a mesma fórmula. A única coisa que muda é da onde essa fórmula está sendo puxada. Aqui você concorda comigo que eu estou puxando a fórmula do H7 até o H25 e aqui só muda do I7 até o I25? Mas aqui no H26 eu poderia, ao invés de somar o valor de produção, eu poderia somar o valor de venda. Presta atenção para vocês verem. Porque a célula ela é indeterminante. Independente de onde ela esteja, eu posso puxar o resultado de qualquer lugar da planilha. Então não é porque eu estou embaixo de valor de produção que eu vou puxar só de valor de produção. Eu posso puxar aqui do valor de venda. Quando eu fecho a fórmula, vai para 1250. Então, tendo isso em vista, né, vendo que a gente pode puxar, utilizar a fórmula em qualquer célula e puxar a informação de qualquer célula da sua tabela ou da sua planilha, aqui a gente pode utilizar uma manha que é Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. O que aconteceu? Vamos entender o que aconteceu aqui. Por que não deu erro? Por que deu certinho? Porque o intervalo que eu selecionei, H7 e H25, ele não está travado. Lembra na aula passada que eu estava falando com você sobre trava? Que a gente utiliza o F4 para travar a coluna, quando a gente não quer que a coluna vá para a esquerda nem para a direita. E a gente usa o F4 para travar a linha, quando a gente não quer que a linha desça para baixo nem suba. A gente quer que a linha continue idêntica. Aqui não tem nenhuma trava. Então quando eu copio essa fórmula aqui e jogo ela aqui, automaticamente, como não está travado essa seleção aqui, ó, que é esse quadrinho azul, é onde está selecionado o intervalo da fórmula, automaticamente ele também pula para o lado. Ele faz isso aqui. Quando eu copio lá embaixo e colo a minha fórmula, o meu intervalo que eu selecionei aqui, ele também pula para o lado. Então, para evitar dor de cabeça, eu preciso entender. Então, vamos ver se está correto essa aqui? Está correto. Por quê? Está puxando realmente a média do valor de venda. Agora, se tivesse travado aqui, ó, se ela tivesse aqui e eu clicasse duas vezes, eu já ia ficar visual que está errado. Porque eu não quero puxar a média do valor de produção. A média do valor de produção eu já puxei aqui no H27. Aqui eu quero puxar o valor de venda. Então, esse intervalo ele tem que estar selecionado no intervalo que contém os valores de venda. Então aqui eu já entendi que eu preciso saber onde que está sendo puxadas as informações da minha fórmula. Eu preciso saber da onde que a minha fórmula está puxando essas informações. Sou eu que determino, mas em alguns casos, em algumas fórmulas, quando você vai puxar, quando você vai descer a fórmula, quando você vai colocar essa fórmula em outra planilha ou em outra célula, essa opção aqui, esse intervalo selecionado, ele acaba acompanhando. Então ele sai do retorno e pode ir aqui para método. E se eu colocar aqui vai dar um erro, porque não tem nenhum número aqui em método. Então eu preciso saber exatamente da onde, em qual intervalo que a minha célula ela está buscando essa informação para realizar a média. Então o cálculo de média, pessoal, é muito tranquilo. É só selecionar um intervalo que você quer que realize a média. Pode selecionar picado, você clicando você pode selecionar picado. Vamos lá, só para diminuir aqui. Você pode selecionar picado, clicando entrando aqui dentro do parênteses, ponto e vírgula, clicando em outro, ponto e vírgula para finalizar essa variável, clicando em outro, ponto e vírgula, clicando em mais um. Então a média ela vai ser realizada.
A maneira mais fácil é, ao invés de eu selecionar célula por célula, eu selecionar o intervalo que eu quero que seja realizado a média, que é o intervalo que contém os números de retorno, ok? Então, até então, a gente conseguiu realizar a soma do valor de produção, valor venda e retorno, a média de todas essas colunas também. Então, são fórmulas básicas, então, mas eu quero que vocês comecem a entender qual que é o funcionamento dessas fórmulas. Então, aqui do lado a gente vai seguir o scriptzinho novamente, que é utilize de fórmula média para consolidar a média de venda no quadrinho. Então, vou usar a fórmula média de novo para ficar muito bem prensado na mente de vocês. Então, eu vou puxar o sinal, que é o símbolo de igual, que é o símbolo que eu utilizo para conectar com a fórmula. Depois eu vou escrever a fórmula que eu quero utilizar, que é igual média. Sempre abrir parênteses depois da fórmula escrita. Abriu parênteses, agora eu tenho que entender o que ele está me pedindo. Ele está me pedindo o primeiro critério, que é o primeiro número que eu quero realizar a média, e o segundo critério, que é o segundo número que eu vou realizar a média. Por que tem esses pontinhos para cá? É porque é infinito. Eu posso realizar a média de 583 números, de 15 mil números, 16 mil números, desde que eu selecione todos esses números. Então, já que eu não quero selecionar critério por critério, número 1, número 2, número 3, eu vou selecionar o intervalo das células que contém a informação que eu quero a média. Então, isso aqui, como eu falei com vocês, é a média de vendas, que é o que eu fiz lá embaixo. Então, eu vou selecionar todo o intervalo com o botão esquerdo do mouse, rasteio da coluna I7 até a coluna I25. Então, esse é o meu intervalo. Fechei o parênteses para fechar a fórmula, dei Enter e a fórmula ela funcionou, ela se realizou. Então, aqui a gente já entendeu a fórmula soma e a fórmula média. Agora eu quero que vocês entendam alguns cálculos que eu vou utilizar aqui, são cálculos de operação. O que é o cálculo de operação? A gente tinha utilizado na primeira aula vendas, vou até escrever aqui, pessoal, para ficar bem tranquilo, vendas e clientes atendidos. Clientes atendidos foram 400, vendas foram 15. Vamos formatar. Milênio, Oi, pode perguntar. acho que tá travando um pouco, né? A tela? Uhum. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que se estiver travando, acaba que a gravação também fica travada. Deixa eu só, vou dar uma minimizada e voltar. É porque Eu pode não ser sei que... se é o meu. Vê aí, tem mais alguém com a tela travando, pessoal? Vê se vai retornar, Sarinha. Acompanha aí, você me fala, fechou? Viu? Então, beleza. Se tiver, acho que alguém escreveu, digitou aqui. Ah, beleza, o meu tá ok. Eu acho que é porque tava com a página aberta ali por trás, pode ser que isso estava gerando travamento. Mas vamos lá. Então aqui, que são as operações? Operações é diferente das fórmulas. Operações eu só tenho de mais, menos, vezes, divisão. Então quando eu quero calcular, por exemplo, uma conversão, que conversão, o cálculo é básico, é a quantidade de vendas realizadas divididas pela quantidade de clientes atendidos, eu vou simplesmente chamar o igual, que vai me conectar com essa operação, e eu vou selecionar as células que eu quero que participe dessa operação. Então, a célula que eu quero que participe da operação, primeiro, que é a primeira célula é N22, é onde contém as vendas. Aí eu vou escolher os símbolos. Esse símbolo aqui é o símbolo de divisão, que é o que a gente aprendeu na matemática mesmo, símbolo de vezes, símbolo de mais, símbolo de menos. Então isso é uma operação. Eu tenho operação de divisão, operação de vezes, menos e mais. Eu vou utilizar essas operações em cálculos mais básicos, em cálculos que a maioria das vezes vai ser feito utilizando 2 ou 3 células. Quando eu utilizo uma fórmula igual soma, uma fórmula igual média, é que eu quero utilizar no intervalo maior, no intervalo com 100, 200, 50, 30 linhas. Porque vocês concordam comigo, agora que eu clicar aqui, igual vendas, dividido por clientes atendidos, ele vai me dar um número. Quando eu coloco em porcentagem, ele me dá o número de conversão. Então eu realizei uma operação. Na soma também é basicamente isso. Se eu escrever igual e ao invés de eu realizar a fórmula soma, eu utilizar a operação de mais, que é idêntica à soma, eu também consigo chegar no resultado. Esse mais esse mais esse mais esse, e ainda vou um por um. Então eu vou chegar lá no resultado. Quer ver quando eu
quando eu clicar aqui para fechar, ele vai me dar o resultado, 545. Ele efetuou a soma. Só que eu não quero ter todo esse trabalho, eu quero utilizar a operação, mas simplesmente quando for 2 células ou 3 ou 4 células no máximo. Eu não quero utilizar, ficar selecionando célula por célula e tendo um trabalho que eu nem deveria ter. Então, operações são isso. Fórmula é quando o trabalho é muito mais fácil, ela realiza basicamente todo o trabalho para você. A única coisa que a fórmula pede de você, pessoal, já coloca isso na mente, dica de ouro, a única coisa que a fórmula pede de você são algumas características ou alguns critérios que ela vai questionar. O que a soma pede de mim? Quando eu chamo a soma para me ajudar, a soma, estou precisando da sua ajuda para somar um determinado intervalo da tabela. A soma vira para mim e fala, Glênio, vou te ajudar. Só que a única coisa que eu preciso que você faça é, me fale, seleciona para mim onde que está o intervalo que você quer que eu some. Então, beleza. Esse é o único critério que a fórmula soma me pede para me ajudar. A fórmula média, da mesma forma. O que a média pede? Glênio, tudo bem, eu vou realizar a média para você, da informação que você quiser, da célula que você quiser, só que o único critério que eu quero que você me dê é onde que estão as células que você quer que eu te traga a média. Porque se você não me der essas células que você quer que eu traga a média para você, eu vou ficar perdido e não vou conseguir te ajudar. Então, a soma e a média é isso que o critério é esse que ela pede. Tem outras fórmulas que ela vai pedir outros critérios. Critérios mais complexos, critérios maiores, só que vocês têm que já entender isso de fato. Então, toda vez que eu for chamar uma fórmula, ou toda vez que eu for utilizar uma fórmula, ela vai fazer o que eu quero, mas primeiro ela vai me dar alguns critérios que eu preciso entregar para ela. Critérios de aonde que está a informação, critérios de quantas informações que eu quero, critérios de se eu quero uma informação exata ou uma informação aproximada. Então a fórmula ela vai ser exigente. De acordo com a gente for aprendendo mais e mais, a fórmula ela vai ficando mais exigente. Ela vai chegando e falando bem assim, opa, antes eu só precisava de um critério seu. Eu só queria que você me mostrasse onde que está. Agora eu quero que você me mostre onde que está o intervalo. Eu quero que você me mostre se é para somar só esse intervalo ou outro intervalo. Eu quero que você me mostre se você quer que eu volto isso em número ou você quer que eu volto isso em porcentagem. Então ela vai crescendo, ela vai ficando mais complexa. Então aqui a gente vai realizar uma operação de retorno, que é uma operação simples, que foi o valor vendido. Então eu aperto a tecla igual, o símbolo igual, para me chamar essa fórmula. Seleciono qual que é a célula que eu quero realizar a operação. Seleciono o símbolo da operação que eu quero realizar, se é de mais, menos, vezes ou divisão. Nesse caso eu quero o de menos, porque é o valor vendido menos o valor investido, que eu vou ter o valor do meu retorno. E eu clico no valor de investimento, que foi o que eu gastei, aperto o Enter. Então vamos ler a operação? Igual célula O9 menos célula O11, que é onde está a informação do valor vendido e a informação do investimento, eu vou ter o resultado do meu retorno, que é igual 478. E aí eu posso deixar a fórmula desse jeito, para se caso eu alterar aqui, por exemplo, vamos colocar um mais 5, eu posso usar operação depois da fórmula, um mais 5, eu consiga, aqui embaixo o meu retorno ele vai alterando. Então lembra que depois da fórmula eu posso usar operações, mas eu não posso colocar, a soma ela não vai somar aqui dentro. Aqui eu só vou adicionar uma operação a mais, menos 5, mais 5. Então fora da fórmula, fora do parênteses, eu consigo adicionar mais algumas informações de operação, ou de mais, dividido, menos ou vezes. Beleza? Então operação é isso. Fórmula soma e fórmula média, fechando, é bem básico. É basicamente você chamar a fórmula com igual, toda fórmula você chama com igual. Depois que você chamar a fórmula, você entender qual que é o critério que essa fórmula te pede, porque ela não vai fazer o trabalho sozinha, ela precisa da sua ajuda para ela te ajudar. Então ela vai te perguntar, tudo bem, eu vou te ajudar, Glênio, eu somo para você, eu realizo a média para você, mas o único critério que eu espero que você me entregue é qual que é o intervalo ou qual que é a célula que está a informação que você quer que eu some ou que está a informação que você quer que eu faça a média. Então aqui eu dei o critério para ele, o critério é o local onde está a informação que eu quero que a fórmula realize a média, que é do
I7 até o I25. Então, beleza, que a gente fecha isso. Então, agora aqui a gente vai aprender outras formulazinhas, que são fórmulas que, às vezes, dependendo do seu setor, você vai utilizar muito, mas em alguns setores você quase não vai utilizar, mas como são fundamentais, eu preciso passar para vocês. Então, a primeira fórmula que a gente vai aprender aqui é a fórmula maiúscula e minúscula. Então, aqui eu deixei aqui o nome do vendedor, o nome do cliente, e que percebe que o nome do cliente ele está todo desconfigurado. A letra primeira está minúscula, minúscula, maiúscula. Então tem letra minúscula e maiúscula aleatoriamente ali. Então vou apagar aqui, mas só para vocês entenderem como a fórmula é bem simples. A gente não vai nem ficar muito preso nisso. O que é a fórmula minúscula? Significa que eu vou pegar uma palavra, independente se ela está em caixa alta, se ela está maiúscula, se ela está minúscula, e vou transformar ela em toda em minúscula. Então, igual, minúscula. Não preciso terminar de escrever a palavra, como eu falei com vocês. Quando eu vou chamar uma fórmula, só dela aparecer aqui em azul, eu posso apertar o atalho Tab, que ele completa para mim. Abrir o parênteses, aí ó. O que é que essa célula minúscula ela está falando comigo? Glênio, eu vou transformar qualquer texto que você escolher, todo ele em letras minúsculas. Mas o único critério que eu quero que você me mostre, que você me entregue, para mim fazer esse trabalho para você, é onde que está o texto. Qual que é o texto? Então aqui está o texto. Na célula C7 está o texto. Então aqui minúscula, estou te entregando o texto, é esse texto que eu quero que você transforme e que você atue em cima dele. Fechei o parênteses para finalizar a fórmula, aperto o Enter e perceba que o Patrick ele fica todo minúsculo. Aqui na célula maiúscula é totalmente igual. Eu vou abrir, colocar o igual para mim me conectar com a fórmula. Vou escrever o nome da fórmula para me chamar ela. Ao invés de eu escrever a fórmula até o final, eu só começo a escrever. Vai aparecer o filtro para me selecionar a fórmula que eu quero. Converte a sequência de caracteres de texto em maiúsculas. Então vai converter qualquer sequência de caracteres em maiúscula. Aperto a tecla Tab e aí eu tenho o texto. Nesse texto, o que a fórmula está me pedindo? Glênio, eu consigo fazer essa operação para você, eu consigo realizar essa mudança de letras minúsculas e maiúsculas, tudo para maiúscula, só que eu preciso que você me fale qual que é o texto. Então eu falo com ele qual que é o texto, que está no C7 também. Pronto. Então aqui, quando vocês forem utilizar, para que eu utilizo isso, Glênio? Parece uma fórmula tão besta. Para que eu utilizo isso? Digamos que você trabalha com um setor de RH, ou você trabalha no setor de controle de caixa mesmo, e o operador lá, o seu vendedor, ele escreveu o nome do cliente todo desconfigurado, todo incorreto, ou você vai fazer um relatório para o seu chefe, e o relatório que você vai pegar, ele está todo um relatório bem manualzão, bem criado ali à mão mesmo, e a pessoa ela não se ateve a colocar a letra maiúscula no início e minúscula no final, durante o corpo do texto. Então ali você vai precisar utilizar ela para alterar todo o texto, ao invés de você ficar aqui texto por texto, escrevendo e alterando. Fernanda Aparecida Rocha. Não preciso. Como eu já escrevi a fórmula, qual que é a mágica que a gente aprendeu a utilizar? Eu posso arrastar essa fórmula para baixo. Como essa fórmula ela não está travada, vamos entender o que é o travamento? Se eu aperto F4 aqui, eu travo tanto a coluna, lembra que o travamento é o cifrão atrás da coluna e o cifrão atrás da linha. Então se eu aperto F4, eu travei tanto a coluna C. Então essa seleção aqui azul, ela vai continuar nessa coluna C, não vai sair da coluna C, mas eu também travei a linha 7, então ela não vai sair da linha 7. Então independente de onde eu arrastar essa fórmula, sempre vai me retornar o nome Patrick, porque é lá da C7 que eu estou puxando. Se eu pegar essa fórmula e colocar ela em qualquer lugar da planilha lá embaixo, ela vai me retornar o nome Patrick, porque a informação da onde eu estou buscando, ela está travada. Tanto a coluna dela está travada, quanto a célula. Qual que é a tecla de atalho que eu utilizo para fazer isso? F4. Então, Glênio, eu não quero travar a coluna. Eu não quero travar a linha, mas eu quero travar a coluna. Eu não quero que saia da coluna C, porque é somente na coluna C que eu tenho o nome dos clientes. Eu não quero transformar vendedor 01 em minúsculo ou maiúsculo. Eu quero transformar somente os nomes dos meus clientes. Então, eu vou apertar F4 novamente. Percebam que agora o C está sem cifrão atrás e a linha 7 está com cifrão atrás dele. Então significa que a linha 7 está travada. Não é isso que eu quero. Eu quero que a linha fique destravada. Eu quero que a linha desça
De acordo com que eu descer a fórmula, a linha pula para baixo. Se eu descer do D7 para o D8, aqui na minha seleção eu quero que ela desça do C7 para o C8. Então eu não posso deixar a linha travada. Aperto F4 mais uma vez. Então aí eu tenho um travamento somente na coluna. Dou um Enter. E agora eu posso ou dar 2 cliques, que aí ele vai todo atualizar lá embaixo. Perceba, selecionei aqui, viu que tá tipo um maisinho aqui, bem na quininha da célula. Eu posso dar 2 cliques com o botão esquerdo. E aí ele seleciona, a fórmula ela desce para toda a tabela. Por que não desceu mais para cá? Porque aqui não é mais tabela, ela só desce até a tabela. Tem onde tem informação aqui na tabela. Ou eu posso simplesmente clicar e arrastar. Então, consegui transformar todos os nomes em minúsculo. Aqui é a mesma pegada. Se eu arrastar aqui para baixo, ele vai funcionar porque a célula ela tá solta, não preciso nem travar a coluna, não preciso nem travar a coluna ali C, já vai estar solta, então vai funcionar, que é igual maiúscula. Qual o texto que eu quero que transforme em maiúscula? O texto da C7. Tá aqui, ó, selecionado. Se eu selecionar aqui Rodrigo, vai estar selecionado C14. Então maiúscula e minúscula é isso, pessoal. Vou até ocultar aqui agora, que a gente já entendeu. Antes, como um bônus para vocês, tem uma fórmula também que é mais utilizada até do que minúscula e maiúscula, que é igual pri maiúscula. O que significa essa pri maiúscula? Vamos tentar quebrar a cabeça. Maiúscula é já transformar a célula em maiúscula, só que vem um pri antes. Esse pri é de primeiro. Então significa que, independente do texto estar escrito aqui, eu quero que a primeira letra seja maiúscula e o restante do texto seja minúsculo. Aqui já tem um textinho explicando. Converte uma sequência de caracteres de texto no formato apropriado, onde a primeira letra de cada palavra é maiúscula e as demais letras minúsculas. Não precisa escrever a fórmula, aperto Tab. Aí ele vai me perguntar novamente: Glênio, tudo bem, vou realizar o procedimento para você, mas para mim realizar esse procedimento, só me fala onde que está o texto que você quer que eu realize, que eu faça. Então eu vou selecionar. Então, pri maiúscula, o texto é a C7. Acabei de selecionar aí para você. Faz esse trabalho aí para mim, transforma a primeira letra em maiúscula e o restante em minúscula. Ok. Pronto. Posso simplesmente arrastar para baixo, que todas as palavras vão estar com a primeira inicial maiúscula e a primeira letra maiúscula e as demais do nome minúscula. Beleza? Então isso é um bônus, é bem fácil de pegar, a gente não vai ficar perdendo muito tempo nessas fórmulas. Qualquer dúvida vocês podem me parar ou me chamar lá no privado para a gente resolver. Então vou ocultar essas duas células aqui, percebam o que eu fiz, só para vocês ficarem atentos. Selecionei a coluna D e E e eu vou ocultar, clico com o botão direito do mouse e oculto, porque eu não quero ver elas continuam aqui, mas eu não quero ver elas visualmente aqui na minha tabela. Então beleza, a gente já aprendeu a soma, já aprendeu a média, já aprendeu o que é a diferença de operação e fórmula. Agora a gente vai utilizar a forma hoje ou agora para adicionar a data. Tem algumas fórmulas, pessoal, que é bem simples, que é tipo assim, fórmulas que a gente vai utilizar com frequência, só que não tem nenhuma maneira fácil de explicar para vocês. Não tem nenhuma maneira complexa de explicar para vocês, de tão fácil que é essa fórmula. Então existem duas fórmulas que a gente utiliza bastante no Excel, que é a fórmula igual hoje e a fórmula igual data, que são as duas que a gente está utilizando aqui. Igual hoje, igual agora. Tô nem falando da igual data não, igual hoje, igual agora. O que significa? Igual hoje significa que vai trazer o resultado, a data de hoje. Então igual hoje é 7/11/2022. Então essa fórmula é bem simples de entender. Quando eu for usar uma fórmula igual hoje, o que é que eu quero que traga nessa fórmula? Qual a informação que eu quero dessa fórmula? A fórmula que vai me trazer qual é a data do dia de hoje. Básico, simples, bem basicão mesmo. Não tem uma maneira mais fácil de explicar isso. Então se eu chamo, para me chamar a fórmula, eu preciso primeiro colocar o símbolo de igual. Eu estou falando isso muitas vezes, está ficando até chato, mas é o que eu quero que vocês entendam, que toda fórmula, para ser chamada, antes vocês precisam conectar ela com o símbolo de igual. Então, o igual hoje, e aí já está falando, retorna a data de hoje formatada como uma data. Bem redundante, mas é basicamente o que ela faz. A fórmula igual hoje, ela vai retornar a data. Como essa fórmula ela não precisa de nenhum critério, eu só preciso abrir e fechar o parênteses, porque a própria fórmula ela inicia e finaliza.
ela mesma, ela faz o trabalho inteiro, ela inicia e finaliza. A única coisa que eu preciso fazer é chamar ela. Chamei igual hoje, ela me retorna a data de hoje, 7/11/2022. Eu posso arrastar ela para qualquer lugar da tabela que ela vai continuar chamando a data, o valor de hoje, que é dia 7/11/2022. Glênio, qual que é a diferença de igual hoje para igual agora? Então, igual agora ele retorna tanto a data quanto a hora. O que eu preciso fazer igual agora? Só chamar a data e deixar ela trabalhar. Igual agora, abro e fecho parênteses, dou um Enter. Por que aqui está mostrando somente a data? Porque o formato aqui em cima, ele está só de data. Eu tenho que alterar o formato. Então, eu vou em mais formatos de números, com a célula selecionada, vai abrir a caixinha para mim, e aí eu quero que apareça tanto a data quanto a hora. Pronto. Então hoje a data que eu coloquei aqui, o igual agora, é 7/11/2022, às 9h52. Ali agora alterou, às 9h53. Eu posso dar 2 cliquinhos aqui e dar um Enter de novo, que ela vai alterar para 9h53. Ou eu posso simplesmente apertar a tecla F9, que ela vai sempre alterando. Se eu apertar F9, ela vai alterando. Aperta F9 em cima dela, ela vai alterando. Então aí eu vou apertando, ela vai sempre alterando. Olha lá, ó, tem os segundos lá. Apertei, ela já me retorna um número diferente. 21 de 53, aqui é às 9h53 e 18 segundos. Tudo bem? Então são duas fórmulas bem básicas que vocês vão utilizar aí, dependendo do setor de vocês, muito. Dependendo do setor, vão utilizar pouco. Mas eu quero que vocês entendam para que servem essas datas. Porque aqui a gente vai utilizar essas fórmulas igual hoje, igual data, condicionadas às outras fórmulas, para a gente conseguir ter para a gente conseguir chegar num determinado resultado melhor. Então eu não vou precisar o tempo todo ficar escrevendo a data de hoje, escrevendo a hora de hoje, para mim conseguir realizar, trazer uma certa informação. Então essa fórmula ela vai me ajudar nisso. Então aqui a gente já fez a fórmula igual hoje, igual agora, para adicionar a data. Agora a gente vai aprender uma outra fórmula que chama aleatório entre. Essa fórmula também é bem básica, bem simples. Hoje a aula vai ser bem relax, bem light mesmo. Só que é para vocês começarem a não assustar com as fórmulas, começarem a falar assim, cara, o pensamento que eu quero que vocês tenham ao final dessa aula é, cara, não acredito que eu fiquei 1 hora nessa aula para aprender uma coisa tão básica. É realmente esse pensamento que eu quero que vocês entendam. Mas eu também quero que vocês entendam a importância de entender o arroz com feijão. Eu quero que vocês tenham a maldade de entender a importância de primeiro aprender o básico, de primeiro aprender o arroz com feijão, para depois vocês começarem a enfeitar, para depois vocês começarem a fazer coisas mais complexas. Então, se você não entende, se eu te explicando aqui bem básico mesmo, como que funciona uma fórmula, como que eu chamo essa fórmula, como que eu preciso colocar determinado critério dentro dessa fórmula, que é o critério que a fórmula me pede, e como que essa fórmula está rodando, se você não entende isso, vai ser difícil você entender um soma sim, um soma cis, um proc v, um proc h, umas fórmulas mais complicadas. Então aqui a gente já entendeu essa parte. Agora vamos aprender o que é aleatório entre. Pessoal, fiquem muito focados nisso no Excel. Toda vez que vocês verem tanto uma fórmula, ou um menu, ou uma ferramenta, uma função, pega o nome da função, ou o nome da fórmula, ou o nome da ferramenta, e fica pensando, cara, se o nome da fórmula, um exemplo, é o que a gente vai utilizar aqui agora, se o nome da fórmula é igual a aleatório entre, se eu parar um pouquinho para analisar, significa que vai ser alguma coisa aleatória e alguma coisa que esteja entre. Entre é o quê? Entre um e outro. Então, quando eu chamo a fórmula aleatório entre, vou chamar o símbolo de igual para mim me conectar com essa fórmula. Aqui eu tenho aleatório. O que é aleatório? Retorna um número aleatório maior ou igual a 0 e menor que 1. Então, ele vai retornar qualquer número ali aleatório mesmo. Qualquer número aleatório ele vai me retornar. Aleatório entre, retorna um número aleatório entre os números especificados. Então, ao invés de eu escrever toda a fórmula, eu aperto a tecla Tab. Então, igual aleatório entre, me ajuda aqui, estou precisando fazer um sorteio. E eu tenho os números do sorteio de cada cliente aqui, que é o número do 1 até o 19. Então, aqui já entra o entre. Número entre 1 até o número 19. E para mim conseguir fazer sorteio, tem que ser imparcial. Tem que ser um sorteio que eu não possa ajudar nenhum cliente meu. O meu cliente ele tem que ter certeza que foi algo aleatório. Foi algo assim que foi na sorte mesmo. Então eu vou chamar a fórmula aleatório entre para me ajudar. Chamei a fórmula aleatório entre. E aqui embaixo já está a estrutura dela.
qual que é a condição, qual que é o critério que essa fórmula me pede para ela fazer o meu trabalho, para ela fazer o trabalho para mim. Ela chega em mim e fala, Glênio, beleza, eu vou trazer para você um número aleatório, vou trazer para você esse número, vou te ajudar aí, só que eu preciso que você me fale qual que é o número inferior, que é o menor número, e qual que é o número superior, que é o maior número. Então eu preciso saber dessa informação para mim te dar, para mim resolver para você o problema. Então o número inferior é 1, que é o primeiro número de sorteio. E esse número superior é 19. Então eu quero, aleatório, que você me traga um número entre 1 e 19. O ponto e vírgula, pessoal, lembra que ele é sempre utilizado para fechar um critério para outro critério, para fechar uma condição de outra condição. Então eu terminei a informação que ele quer inferior, ponto, ele está querendo a primeira informação inferior. A segunda informação, ela não pode estar assim, porque essa informação ela vai ficar só ali no número inferior. Ela tem que estar dividida. Então, o ponto e vírgula é o que mostra que eu acabei de terminar um critério e agora eu vou começar a escrever um outro critério da fórmula. Porque se eu não tenho um ponto e vírgula, vira uma bagunça. Então, tudo vai ser num lugar só. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que o ponto e vírgula, ele realmente organize a minha fórmula e separe critério 1 do critério 2, do critério 3, do critério 4 e quantos critérios a minha fórmula tiver. Dentro dessa fórmula, a única coisa que ele me pediu foram 2 critérios, que é o número inferior e o número superior. Então eu vou utilizar um único ponto e vírgula para separar os 2 critérios. Fechei parênteses, que é fechando a fórmula, vou apertar Enter, número 6. Então aqui nesse caso, quem ganhou foi a Beatriz Rocha. Se eu clicar 2 vezes e apertar Enter de novo, a fórmula já vai rodar novamente e vai me devolver o número 8. Então é bem simples, bem tranquilo essa fórmula aleatório Enter. Hoje a aula, pessoal, foi bem tranquila, foi uma coisa assim... essa primeira aula eu acho que não vai ser dificultosa para ninguém, acho que vai ser bem tranquila. Caso vocês tenham dúvida, pode falar aí agora no finalzinho da aula, pode ser que a dúvida sua seja a dúvida do seu coleguinha que não está querendo se manifestar, mas se não tiver dúvida aqui na aula, vocês podem entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp, que a gente tira todas as dúvidas e entende toda essa funcionalidade. Lembrando que isso aqui é um introdutório das fórmulas fundamentais. A tendência é essa aula ser básica mesmo, a tendência é essa aula ser simples de entender mesmo, só que daqui para frente a gente começa a aumentar os tijolinhos, a gente começa a aumentar o degrau. Então o que eu, Glênio, como professor de vocês no Excel, quero que vocês levem para casa dessa aula, que vocês entendam que existem algumas fórmulas que elas são básicas, que a gente chega a ficar feliz de tão fácil de utilizar que ela é, só que toda fórmula ela sempre vai seguir um determinado critério, ela sempre vai seguir um padrão, que é para você primeiro conversar com a fórmula, para você primeiro chamar a fórmula para trabalhar para você, primeiro você precisa chamar o símbolo de igual. Depois que você chama esse símbolo de igual, você tem que escrever a fórmula completa, ou então você tem que selecionar a fórmula no filtro que aparece quando você começa a digitar ela. Quando você digita a primeira letra da fórmula, aparece um filtro. Você precisa selecionar essa fórmula lá e apertar a tecla de atalho Tab para ela autoescrever, autocompletar. Após você escrever a fórmula, vai abrir um sinal de parênteses. Dentro desse sinal de parênteses é onde vai acontecer toda a função da sua fórmula. Após você terminar de colocar os critérios que a fórmula te pede, você vai ter que fechar o parênteses para fechar a fórmula. E aí, toda a fórmula ela vai seguir esse padrão. Escreve o nome completo, primeiro colocando o símbolo de igual, abrindo o parênteses. Dentro do parênteses você vai colocar o que a fórmula está te pedindo. Não é o que você quer, é o que a fórmula te pede. Se ela te pede um intervalo, você vai colocar o intervalo que você quer que ela some, mas primeiro ela está te pedindo um critério que é, Glênio, eu preciso saber de algum intervalo aqui, ou de alguma célula, de algum número, para me somar para você. Glênio, eu preciso saber qual que é o texto que você quer que eu transforme em letras maiúsculas. Glênio, eu preciso saber qual que é o número inferior e o número superior que você quer que eu faça um aleatório entre. Eu estou aqui para trabalhar para você, Glênio, mas eu preciso que você me ajude, que você me entregue todos os critérios que eu necessito para realizar a minha função bem feita. Então, para que a fórmula realize a função dela, a gente precisa ajudar. A gente precisa seguir esse padrão, entender o que ela está fazendo, isso é primordial. Eu tenho que entender que a fórmula soma.
quando eu chamo ela, ela está pegando os números que estão nas células que eu selecionei e ela está somando esse número e me retornando. Quando eu chamo a fórmula de média, eu tenho que entender que a média, ela está pegando as células que eu selecionei, um intervalo de células, 3 células, 4 células que eu selecionei, e está me retornando o valor em média dessas células. Beleza? Então a aula de hoje a gente finaliza por aqui. Eu vou mandar para vocês aí já mandei nessa planilha de atividade. Perceba que ela já está até mais bonitinha, com os conjuntos de ícones, com a tabela bem feitinha. Vou mandar a provinha para vocês, que é basicamente isso que a gente vê na aula, para vocês colocarem realmente em prática, colocar o neurônio para ferver. O que vocês não tiverem entendido é normal não entender algumas coisas. Me questiona, me pergunta, mas não leva a dúvida para casa ou não fica remoendo a dúvida aí sem a solução. Fechou, pessoal? Tem alguma dúvida? Alguém que está aqui na aula viva? Tranquilo, Tranquilo? tranquilo. Então fechou. A gente vai finalizar então a quarta aula por aqui. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode me chamar lá ou lá no nosso grupo da turma ou no privado. Qualquer hora, em 24 horas a gente está à disposição. Fiquem com Deus, turma.